Graça e paz, amados. Porque ele vive, temor não há. Você veio. Mas eu bem sei. Amados, quando a gente canta isso, é um pouco mais simples do que quando a gente vive isso. Porque você viver com essa segurança, você viver com essa convicção de que a tua vida está nas mãos do Senhor, então, ou seja, é com Ele, é por Ele, é só dele, Ele resolve, Ele decide e Ele sabe. Amém? Nós vamos para o segundo ponto da nossa série, os cristãos do fim. No primeiro falamos sobre o despertar, e a palavra de ordem era acorde. Despertamento cristão, acorde. Hoje vamos falar sobre desapego cristão, com base em que estamos próximo do fim. A propósito, você tem planos para daqui a 20 anos? Eu te dou um conselho. Acelere. Acelere. Porque provavelmente daqui a 20 anos nós não estaremos mais aqui. Hoje eu estava vendo alguns noticiários e vi que no Canadá, dos Estados Unidos e também na China foram detectados OVNIs, objetos voadores não identificados. E em uma reportagem eu li sobre o formato desses objetos cilíndricos, não conhecidos no nosso espaço aéreo, algo assim, e foram derrubados. Alguns anos atrás eu estava no seminário, fazem 36 ou 35 anos atrás, acho que 37. E eu li um livro que o camarada falava o seguinte, ele defendia a tese de que, próximo do fim, essas reportagens com OVNIs, elas iriam se multiplicar, porque o arrebatamento é profético, é vaticínio de Deus. Não depende de você ou de mim, não depende de circunstâncias. Deus determinou que Ele vai arrebatar a sua igreja, ponto. Não tem como isso ser impedido. Mas a forma de que o inimigo, esse era o ponto de vista dele, tem arquitetado para dar uma explicação sobre isso, é que essas pessoas que irão sumir foram levadas por OVNIs, foram levados por alienígenas. Eles não estavam preparados e eles foram levados para uma preparação. Na época isso era algo um pouco fantasioso. Hoje é algo um pouco plausível, mas ainda é o pensamento dele, eu apenas estou repassando isso. Porque o nosso assunto hoje é diferente, o nosso assunto hoje é desapego. Tem um site, está muito em voga atualmente, né, de desapego, ou seja, eu não quero mais esse objeto, eu estou me desapegando dele. E geralmente é colocado para venda. Mas tem coisas que você não pode vender. Embora você venha a desapegar-se, mas você não pode vender. Até porque, geralmente, quando você está desapegando, outras pessoas também não o querem. O brasileiro tem a mania de só desapegar quando quase já não presta mais, né? Então, é quase como nas doações que a igreja recebe, em bazares ou para mandar para missionários. Pessoas pegam aquilo que já não lhes serve,
aquilo que geralmente não está muito bom e colocam isso para doação. Estou me desapegando. Ao contrário do que a Bíblia diz, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, se você quer desapegar-se de algo para dar ao teu irmão, lembre-se desse versículo. Ame-o como a você mesmo. Vá lá no seu guarda-roupa, pegue a camisa ou a calça ou aquilo que você vai doar, o que você gosta mais, e doe. E se isso partiu de fato do teu coração, você entregou mesmo, desapegou mesmo, então você estará cumprindo a palavra de Deus. Porque às vezes a gente dá com uma mão e a outra aqui está segurando, né? Pedindo a Deus que a pessoa não queira para você pegar de volta. Desapego cristão. Subtema disso, corra. Primeiro acorde, agora corra. Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Quantos notaram algo diferente aqui em cima hoje? Ninguém notou? Ninguém percebeu nada estranho, diferente aqui em cima hoje? O Natan voltou. Amados, eu vi o Natan em dezembro do ano passado. E voltei a vê-lo agora. Mas ele estava trabalhando, estava viajando. Até onde, querido? Até onde você está disposto a ir ou a fazer em prol do reino de Deus? Essa é a pergunta. Até onde? Nós colocamos limites, nós colocamos parâmetros para, bom, eu posso ir até aqui, eu posso chegar até aqui, eu posso me dispor até disto. Até onde? Você está disposto a ir ou a fazer em prol do reino de Deus? O reino que você disse, ele é meu Deus, então eu pertenço a esse reino. Nós geralmente fazemos coisas em nosso benefício próprio. Se eu pertenço a um reino e eu faço algo em prol desse reino, eu estou diretamente beneficiando a mim mesmo, porque eu estou contribuindo, colaborando, ajudando este reino ao qual eu pertenço. Então, partindo deste princípio, quando você faz em prol do reino, você não está fazendo para A, B, C, você está fazendo por si. Porque o rei desse reino é o teu rei. E esse reino ao qual você pertence, você pode investir nele. Você pode arregaçar as mangas e estar nesse reino. Mas o texto que lemos diz que existem amarras. Diz: desembarace-se do peso. E ele é bem específico, ele fala de peso de pecado. Quais são as amarras que te prendem? Quais são as amarras que impedem o teu avanço? Que impedem que você cresça? Que impedem de fato que você corra? Já que fomos convidados para uma corrida. Fomos convidados quando o Senhor nos chamou e nos colocou numa reta de largada. E o texto diz: corramos com perseverança. Mas é impossível correr quando você está embaraçado, emaranhado, amarrado. O que tem
te impedido? Qual é o impedimento na tua vida que te impede de correr, de avançar? Carreira? Sucesso? Pastor, primeiro tenho que cuidar da minha estabilidade financeira. E depois que eu estiver estabilizado, então eu vou ter tempo para a obra de Deus. O Beto disse, pastor, primeiro eu tenho que casar. Depois que eu casar, então eu vou ter todo o tempo livre. Engano dele. A Bíblia diz que é engano. A Bíblia diz que quem é solteiro cuida das coisas de Deus. Quem é casado cuida das coisas de como agradar o marido ou como agradar a esposa. Quem é casado sabe muito bem disso. Mas muitas pessoas estão esperando realizar os seus objetivos, que as suas metas sejam cumpridas, para que então ele possa doar-se um pouco para esse reino, para a obra de Deus. E não se engane, nós temos uma variedade de objetivos e metas que precisam ser alcançadas. Todos nós, principalmente os mais jovens. Eles têm desejos, eles têm sonhos, eles são muitas vezes cobrados. Você tem que ser alguém na vida, você vai ser isso, ou você vai ser aquilo outro. E eles estão lutando para que esse dia chegue em que eles alcancem seus objetivos, para que eles possam dizer, agora sim, agora eu posso fazer a obra de Deus sem impedimentos. A velhice chega aqui. E talvez os teus objetivos a serem alcançados te deixarão desgastado, envelhecido e muito cansado para fazer a obra de Deus. O tempo é agora. Nós podemos conciliar reino de Deus e a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos estudos, as nossas metas. Elas podem caminhar juntas. Geralmente usamos essas metas e objetivos como desculpas para colocar Deus em segundo plano. Em dizer, Senhor, eu te amo, mas não dá para mim. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para fazer, Senhor. Eu não tenho tempo para dispor na tua obra. Desculpas. Desculpas para um texto que nos diz, corra. Corra com perseverança. Já despertou? Então agora prepare-se para correr. Não é correr com medo. Nós acabamos de cantar que não tememos nada. O medo se foi, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Mas a recomendação é desembarace-se. Aquilo que está te impedindo, aquilo que está te embaraçando, tem que ser tirado, tem que ser extirpado. E nós sabemos muito bem o que nos impede de dar uma atenção maior à obra de Deus. E podemos, de fato, desembaraçar-nos desse tipo de coisa. Nós não sabemos, queridos, o que o amanhã nos trará. Estamos próximo do fim, mas esse fim pode ser muito mais próximo para nós. Muito mais próximo para nós. E a recomendação da Bíblia é de pressa. Pressa, mas com um objetivo definido. Corramos a corrida que nos foi proposta. Pastor, eu nem sabia que eu era atleta. Eu acho que o Senhor se enganou quando me chamou para correr. Porque não é a minha área. Novidades para você. Ele te chamou e te propôs uma corrida. E se você não está correndo ou não está preparando-se para isso, você está fora. Foi-nos proposta uma corrida. O objetivo é claro e definido. Nos manda ter foco no alvo. Eu não vou correr sem um objetivo, sem um alvo. Eu tenho um alvo a alcançar. E ele diz, corre para esse alvo.
Tenha foco. Ou seja, não deixe que nada nas laterais te atrapalhe. Se for preciso, coloque como viseiras. O cavalo, sabe por que o cavalo usa aquelas viseiras nas laterais? Para que nada lhe chame a sua atenção, ele segue. Por isso ele usa viseira nas laterais. Talvez nós estejamos precisando, queridos, de viseiras, para seguirmos em frente no objetivo para o qual fomos chamados. Mas estamos muito desapercebidos com tanta coisa que está acontecendo ao nosso redor. E as coisas chamam a atenção, nos atraem e nos tiram o foco daquilo que de fato nós fomos chamados para fazer. Reflita sobre o valor de prosseguir, mesmo diante de tanta oposição. Quando digo de tanta oposição, nós poderíamos dizer, graças a Deus, no nosso país, pelo menos ainda não é assim. O nosso país é um país livre. Podemos adorar a Deus, estamos aqui sem impedimento algum. Se quisermos ir ali para a rua e fazer o culto na frente da igreja, ninguém irá nos impedir. Estamos livres. E talvez por causa dessa liberdade que temos, nós temos negligenciado a obra de Deus. E sempre deixado para depois. Depois, porque temos bastante tempo. Pelo menos na nossa visão, o tempo é algo que está se extinguindo, mas não para mim. Eu estou no começo da vida. Eu posso ainda postergar e depois fazer algo para Deus. Eu tenho muita coisa ainda a conseguir, a adquirir, para que eu possa estar totalmente desimpedido. O texto te diz, corramos. Em outras palavras, ele te pega e diz, corra. E você nem sabia que estava numa corrida. Que desastre. Ver todos passando na tua frente. Ver todos alcançando objetivos e você ainda está na reta de largada. Porque as pessoas estão passando, queridos. Há muitos que têm seguido esses conselhos, mas infelizmente ainda há muitos que estão parados, aprisionados, amarrados, negligenciando a obra de Deus e o tempo está passando. Já parou para pensar, enquanto falamos? Tem alguma coisa que te impede? Tem alguma coisa que te prende? Talvez você disse, eu gostaria de fazer mais. Eu gostaria de poder mais. Eu gostaria de ser mais. Mas tem alguma coisa ainda te prendendo. E a Bíblia diz que o pecado, ele nos envolve. E essa palavra é muito significativa, porque quando nós somos envolvidos pelo pecado, nós passamos a não percebê-lo mais. Ele se torna algo comum, se torna parte de nós. E quando ele é parte de nós, nós fazemos sem perceber. E muitas vezes não entendemos porque não paramos de fazer, mas nós fomos envolvidos. E você diz, Senhor, quando eu vou ser liberto? A Bíblia diz, desembarace-se, abandone, desapegue, largue. Porque nós temos exemplos a seguir. E exemplos temos de sobra. Tanto de homens que foram honrados pela sua devoção, quanto aos que caíram em campos de batalha. E não precisamos olhar para os discípulos, até porque quando olhamos para os discípulos, a gente fica um pouco dizendo, não, é melhor não seguir muito esse exemplo. Eles se doaram muito, doaram a ponto de morrerem em prol desse reino. E eu amo o Senhor, mas a minha devoção não chega a tanto. Eu não quero morrer pelo Senhor.
Eu não quero morrer pelo reino. Mas olha então para a atualidade. Homens de Deus que alguns deles já adormeceram, mas que podem servir de exemplo. Mas não esqueça que temos exemplo também daqueles que caíram, daqueles que sucumbiram, daqueles que estavam correndo, mas não aguentaram e desistiram, pararam, estagnaram. Não é esse o exemplo que Deus espera que sigamos. Ele disse: corra com perseverança. Corra até alcançar o objetivo. Corra, porque estou contigo. O exemplo a ser seguido é esse, amados. Qual você vai seguir? O exemplo dos que foram honrados ou o exemplo dos que caíram? É claro que a sua resposta não é de fracasso. É claro que a sua resposta vai ser de alcançar o objetivo. Mas para isso você vai ter que correr. O texto diz: olhando fixamente no autor e consumador da fé. Que é um exemplo que não vai te decepcionar. Jesus. O exemplo é Cristo. Não se apegue a homens, mesmo se eles forem grandes e honrados, mas o exemplo que a palavra de Deus nos dá é Cristo. Homens pecam, homens caem, erram. Olhe para Cristo. Conheça a vida de Cristo, como ele agiu, as respostas que ele deu, o que ele manifestava através da sua boca, do qual seu coração era permeado, estava cheio. Foca nele. Tira um pouco a tua visão de homens. Puxa, aquele pastor é uma bênção, aquele profeta, homem de Deus, aquele homem é ousado. Foca em quem os usa. Foca em quem derramou unção sobre eles. Foca em Cristo. Ah, não, pastor, mas aí Cristo não, queridos. A Bíblia não nos pede nada que não possa realizar em nossas vidas. E ela diz: olha fixamente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Corra, mas corra com o objetivo fixo nele. Não se engane. Em alguns momentos essa corrida parecerá ser de obstáculos. E alguns você talvez consiga ultrapassar. Alguns talvez você tenha que passar por baixo, se arrastando. Mas o objetivo é perseverança. Continue correndo. Continue correndo com perseverança. Foca em Cristo. E depois de ter focado, estar com esse objetivo firmado, então prepare-se, porque a largada já foi dada. Corra, querido. Corra. Pressa é exigida em uma corrida. Resistência é necessário para correr. Não é lugar para quem está muito cansado. Não é lugar para quem está muito amedrontado. Foca. Por Ele. Somente nele. E com Ele. E você terá êxito na sua corrida. Desapego dos pesos. Esse desapego é bom. Perdão. Um dos principais ou princípios dos corredores é reduzir o peso. Se você vê alguém dando uma de corredor e não é esbelto, não é magro, é um farsante. Quem corre é magro. Quem corre, ele reduz o peso.
Se você é um camarada correndo de bermuda, ele não é um bom corredor. Quem corre, usa um calção mais leve. Vai procurar algo que seja leve, ele tenta evitar peso. Desapegue-se do peso. E não esqueça de uma coisa: o pecado pesa. Pecado pesa. Quanto você tem carregado de peso? Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho pecado? Estou. A Bíblia diz que se alguém diz que não peca, é mentiroso. Então, nós temos pecado. Nós temos carregado peso. E é por isso que a Bíblia diz diretamente a nós: desembarace-se de todo o peso do pecado. Desapegue, querido. O que te tem feito pecar, abandone, largue. É preciso desapegar do comodismo. Não, eu só faço aquilo que dá. É um corredor fraco. Não, eu só vou até onde der. Já está desqualificado. Esse nunca vai chegar. Já está desclassificado, antes mesmo de iniciar. É comodismo. Comodismo pesa. Comodismo aprisiona. Não, eu só vou estar totalmente envolvido quando Deus me der um carro. E aí eu terei mobilidade, eu estarei... Talvez você nunca vai ter. Eu não estou te amaldiçoando. Eu estou dizendo que Deus é bom, mas Ele não aceita barganha nem chantagem. Quer fazer a obra de Deus? Comece andando. Se ainda não tem o carro. Ah, mas eu tenho uma bicicleta, vá de bike. Vá de bike. Pastor, eu não tenho, então vá como você... Use o que você tem, querido. Mas desapegue-se do comodismo. Desapegue-se da avareza. Ainda bem que essa igreja aqui, graças a Deus, não pede dinheiro. Esse é o pensamento do avarento. O homem de Deus diz: ainda bem que essa igreja não pede, mas eu sei que precisa e eu oferto. Mas o avarento, ele nunca tem. Ele nunca tem algo disponível. E quando eu falo de avareza, eu estou falando diretamente de finanças mesmo. Porque esse é um dos grandes pesos que muitas vezes carregamos para não fazer a obra de Deus. Eu não tenho condições. Eu não tenho. E algumas exigências de Deus são impedidas na tua vida porque você não tem. E a Bíblia diz que é dando que se recebe. A Bíblia diz que se você der, você receberá a medida sacudida, recalcada, transbordante. Mas a avareza te impede. Desapegue-se dela. Perdão. E eu não estou pedindo dinheiro. Não estou. Eu tenho pavor de pedir dinheiro. E quando eu quero pedir dinheiro, eu me ajoelho e peço ao Senhor. E aí é quando você sente no teu coração o desejo de ofertar, de dizimar. Mas Ele é o dono. E no dia que essa obra não tiver condições de prosseguir por falta de finanças, é porque Deus já foi embora. E eu quero ser o segundo a sair. E nós vamos para onde? Vamos continuar nossa corrida, queridos. A corrida não acaba. Muita gente se engana com um versículo que diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Aí diz a nossa igreja:
nunca deixará de ser vencedora. Nós somos uma parte da igreja do Deus vivo, mas não somos a igreja. A igreja dele está espalhada sobre toda a face da terra, e essa jamais será vencida. Mas congregações caem, congregações sucumbem. E por que acontece isso? Por nós que a formamos, que deixamos de correr, que deixamos que a avareza, que o comodismo se instale em nossas vidas e negligenciamos aquilo que devemos fazer, que é correr. Preguiça. Preguiça. Cansado demais para ir para o culto hoje. Cansado demais, trabalhei muito. Talvez tenham pessoas hoje que não estão aqui porque disseram, não, eu vou descansar hoje. Eu tive uma semana muito cansativa. E talvez não tenha feito sequer uma oração a Deus. Mas cansou, fazendo a sua própria obra, cuidando dos seus próprios negócios. Tantas desculpas. Nós inventamos tantas desculpas, que certamente, quando chegarmos na presença de Deus, nós não teremos coragem de pronunciar. Senhor, eu não fiz porque eu estava cansado. Senhor, eu não fiz porque eu não tinha condições. Senhor, eu não fiz porque eu estava tentando primeiro alcançar alguns objetivos necessários para que eu pudesse me desprender totalmente na tua obra. Olhando para Ele, face to face, você vai ter coragem de dizer isso? Eu tenho certeza que não. Mas eu espero que mesmo assim, você chegue na presença dEle. Mesmo que seja assim, você consiga chegar na presença dEle. Para dizer, Senhor, eu, de fato, não fiz nada. Eu não valo nada. Eu não vou falar do Cibazol. Amados, quando estamos numa corrida, nós precisamos de treino. Para treinar é necessário se desapegar de algumas coisas. Você vai ter que dispor de tempo para treinar. A maioria de nós não vem para cultos de liderança, para cultos de lidere, para cultos de oração nos lares, para as células, porque nos falta tempo. E tudo isso faz parte do treinamento para estarmos aptos, preparados para a nossa corrida. Se você ver a diferença que as células fizeram em algumas pessoas que estão na igreja hoje, mas que quando iniciaram as células não conseguia responder absolutamente nada. Ficava com vergonha, tinha medo de abrir a boca, né, Emily? A Mil eu lembro, vou usar o exemplo dela. Na célula, nas primeiras vezes em que iniciamos e que era feita alguma pergunta a ela, ela ficava, balançava as mãos, aí era necessário passar para outra pessoa, enquanto ela passava o nervosismo, e nem tinha falado nada ainda. Mas depois retornava a ela. Logo depois a Emily estava liderando uma célula. Treino, preparação. Queridos, nós não nascemos correndo. Alguns até demoram a dar os primeiros passos. Mas o desejo da criança quando aprende a andar é correr. E nós deveríamos usar isso na nossa vida cristã. Agora que eu conheci a Cristo, não tenho mais tempo para ficar parado, dando passos. Eu vou correr. E quando você fizer isso, é exatamente o que a Bíblia está dizendo que você faça. Corra. Não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Deus tem te colocado em posições
que você pode ajudar, que você pode abençoar, que você pode levar uma palavra de oração, uma palavra de ânimo, uma palavra de gratidão a Deus em prol da vida de outras pessoas, faça isso, querido. Fazendo isso, você vai estar treinando e vai estar correndo. Um desapego difícil, mas necessário. Desapegue das amizades que te fazem mal. Desapegue das más amizades. Ah, pastor, eu só tenho um amigo top. Que bom. Esse amigo é crente como você? Esse amigo ama a Deus o tanto quanto você? Ele te incentiva a estar na obra de Deus? Ele te incentiva a fazer a obra de Deus? Ou ele, nessa semana, diz, olha, o carnaval está chegando. Vamos correr, vamos nos preparar, porque vai ser demais. Você tem um amigo assim? Tem? Desapegue, querido. Ai, pastor, mas é desde a infância. Que pena. Desapegue. Se você não conseguiu trazê-lo para Cristo desde a infância, certamente ele está te puxando para fora de Cristo. Ah, pastor, misericórdia, assim também já é demais, é? Quando Cristo nos chamou, ele diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Amados, seguir a Cristo não é fácil. Sexta-feira na oração, eu sentei próximo do irmão Afonso e a irmã Luciene, e conversando rapidamente com eles, o irmão Afonso disse, pastor, eu lembrei de uma coisa que o senhor disse ainda lá em Pitinga. Eu disse, misericórdia, está com a mente melhor do que a minha. Ele disse, o senhor disse que servir a Cristo ou seguir a Cristo era difícil, e que a gente ia ter, em outras palavras, aflições. Eu disse, falei. Ele disse, é verdade. A gente sofre. Nós sofremos por seguir a Cristo, por servir a Ele, por fazer a obra dEle. Mas, amados, eu quero te dizer uma coisa. Se você não sofre com Cristo, você vai sofrer sem Ele. Quem sofre com Cristo tem o privilégio de poder chegar na presença dEle e dizer, Senhor, ajuda-me. Mas quando você não o conhece, quando você não tem os olhos fixos nele, você vai pedir ajuda de quem? De quem? Desapegue-se dos excessos. Deixe os amigos que não te influenciam para o bem. Mas desapegue-se também dos excessos. Quantas horas você passa olhando a tela do teu celular por dia? Eu não estou falando de minutos, eu estou falando de horas. Ah, pastor, eu pego só de vez em quando. Já somou esses de vez em quando? Quantas vezes são e quantas horas você gasta na frente de um aparelho celular? Não consegue ouvir tem tanto som, né, de mensagem. Mas não consegue ouvir o som da mensagem do teu celular, fica ali fazendo alguma coisa, mas eu tenho que ver, não, deve ser alguma coisa importante. Eu tenho certeza que é algo importante para mandarem uma mensagem, aí você vai lá. E às vezes é uma besteira. Às vezes. Desapegue dos excessos, querido. Eu estou lhe falando algo que eu fiz. Eu não tenho Facebook, eu não tenho TikTok, eu não tenho aquele Hello, não sei o nome daquilo, mas eu tirei. Porque a gente começava a ver um vídeo daqueles engraçado. E logo depois você vai e tem outro, e é engraçado. E depois tem outro, e é engraçado também. Você vai passando e rindo e se divertindo, e dizendo que legal, eu estava precisando mesmo de alegria. E quando você levanta dali, você passou 1, 2 horas ali na frente daquilo.
e você esqueceu que você está numa corrida. E que aquilo não vai te ajudar nessa corrida. Muito pelo contrário. Você gosta de dormir? Espere ficar um pouco mais velho. E mesmo gostando, você não vai conseguir. Eu estou falando por causa do irmão Ezequias, que eu conheço bem. Acorda cedo. A D, 4 da manhã, está dizendo bom dia. Às vezes eu olho e digo, por que a D está acordada dessa hora? E ela vai dizer, pastor, eu tenho que preparar o café para as meninas que vão sair, eu tenho que cuidar dos cachorros, eu tenho 9 gatos também para alimentar. Ela é ocupada. Ela acorda cedo porque ela está ocupada. E o Ezequias, pastor, fala para desapegar dos gatos. Mas eu não quero me envolver nisso. Desapegue dos excessos, queridos. Dorme muito. Experimente acordar um pouco mais cedo. Vá para a presença do Senhor. Vá conversar com Ele antes de ir para o teu trabalho ou ir para a escola. Deixa Deus te banhar com a presença dEle. Deixa Deus te banhar com a graça dEle. Saia de casa totalmente pronto. Sabendo que você vai enfrentar o mundo, mas você tem o Senhor. Preparação para sair de casa. Deixe os jogos. Se uma criança pegar meu celular, vai ficar decepcionada. Não tem nenhum jogo baixado no meu celular. Pastor, não tem? Não. Eu não jogo no celular, não uso o celular para jogar. Não é para isso que eu uso. A minha esposa usa. Pastora Cristina também usa. Não sigam esse exemplo. Às vezes a gente vai deitar e eu fecho os olhos e aquela luz aparece. É ela jogando. Eu viro para o outro lado. Brigar, amados, só é nós dois. Eu não vou brigar com quem dorme ao meu lado, né? Não sou bobo. Eu viro para o outro lado. Queridos, liberte-se dos excessos. E o último desapego que eu vou falar, liberte-se, desapegue-se do mimimi. Pastor, o que é isso? Deixe de ser melindroso. Quer mais claro? Deixe de ser mole. Amados, tem crente que vai sair daqui hoje dizendo, misericórdia, o pastor hoje me bateu. Como assim? Essa semana eu ouvi muito isso. Domingo foi lapada. Amados, eu não falei nada demais. Abandone esse mimimi, isso lhe atrapalha. Seja forte. Seja homem ou seja mulher, mas seja homem e mulher de Deus. Pronto para a peleja, suporta a batalha. Não tem tempo para conversinha, não. Me ofendeu, problema teu. Vai se ver com o meu Deus. Eu não vou perder tempo com você. Pastor, mas vocês já prestaram atenção numa coisa? Quando tem alguém contando uma história, que ela vai interpretar a voz da outra pessoa, a boca entorta. Aí, pastor, ela disse... Não consegue falar normal, porque é outra pessoa. Querido... Faz aí. Alguém que falou mal para ti essa semana, diz como foi. Graças a Deus. Amados, você não tem tempo para mimimi. Você está numa corrida. Abandone isso. Esqueça, desapegue. Se te faz mal, peça perdão e procure outras amizades. Ou se foi você que ofendeu, vá lá e peça perdão. Se não foi, vá lá e peça perdão. Você tem uma corrida para fazer, não pode perder tempo com amarguras no coração, amarguras que podem criar raízes e vão te deixar pesado para essa corrida. E para finalizar,
reflexões sobre o prêmio. É impossível estar numa corrida sem almejar receber o prêmio. Mas qual é o prêmio? Nós vimos que Cristo suportou toda a injúria, calúnia, difamação por causa do prêmio que lhe estava proposto. Deus não disse apenas vai lá, filho, e morre por eles. Ele disse, se você morrer, eles serão salvos. Eles se tornarão meus filhos. Você será reconhecido como o irmão mais velho. Proposta meio ruim essa. Houve uma proposta, Cristo desapegou-se do esplendor da sua glória. Deixou o céu, deixou a presença do seu Pai lá, íntima. E desceu a esse mundo, nasceu da mesma forma que você e eu. Tinha fome, tinha sede. Não teve pecado. Ele tinha uma carreira. E quando ele foi dada a largada na sua carreira, ele teve aproximadamente 3 anos e meio para correr. E ele correu. E ele alcançou o objetivo. Ele fez exatamente o que ele veio para fazer. E você? Qual é o teu objetivo aqui? Qual é o teu objetivo de estar vivo? Continuar vivendo? Não. Quem pensa assim não está vivendo, está existindo. É diferente de viver. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual é o teu saldo na tua conta celestial? Sim, o Senhor disse, juntem tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba e a ferrugem não consome. Qual é o teu saldo? E eita, mais fraco esse dia. Irmão ou glória, você está? Diga assim, eita Deus! Qual é o saldo da tua conta, querido? Pastor, eu não faço ideia, então você não está fazendo nada. Porque quem está trabalhando na obra de Deus, ele sabe, eu não sei quanto, mas eu tenho saldo. Eu tenho, pastor, eu tenho saldo na minha conta celestial. Eu estou juntando o meu tesouro lá. Queridos, o nosso mestre suportou a cruz, a vergonha, o desprezo, por algo superior. Ele não nos colocou nessa corrida para dizer apenas corre. Não, há objetivo. Tem uma finalidade. E é necessário que nos esforcemos para chegar em primeiro. O apóstolo Paulo fala disso. Chegue em primeiro. O conformismo e o marasmo de dizer, não, podem passar na frente. Esse não é o sentimento que deve permear as nossas vidas. Mas o que deve permear é o de chegar primeiro, eu vou ultrapassar todos. Ah, pastor, mas isso aí não é ambição. É desejo de ser vencedor. E é isso que Cristo quer de cada um de nós. Uma ambição santa. Ele disse para correr, então eu vou correr e vou chegar primeiro. Eu vou estar lá na frente. Eu vou correr. Eu não vou desistir. Não é tempo, querido, de estar cansado. Não é tempo de estar desanimado. Não temos tempo para isso. Não temos mais tempo para isso. O tempo de ficar cansado, o tempo de ficar desanimado, cessou. O tempo agora é de ganhar vidas, manifestar o amor de Deus em Cristo. E isso nós podemos fazer, mesmo no trabalho, mesmo na escola, mesmo no nosso dia a dia, nós podemos fazer isso. E esse é o ide do Senhor, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Pastor, na escola eles nem sabem que eu sou crente. Ninguém faz bullying comigo porque eles não sabem. Que pena.
Quando teu amigo tiver com problemas, ele não vai poder chegar com você e dizer: ora por mim, estou com problemas, estou com enfermidade na minha casa, ora pela minha família. Porque eles não sabem. Eles não sabem que você está numa corrida. Eles não sabem que você tem os olhos fixos em Cristo, que pode todas as coisas. É tempo de ser conhecido. É tempo de se fazer conhecido dos outros, para que as pessoas saibam quem você é, quem você conhece, a quem você pertence, e possam dizer: eu quero Cristo também. Vamos à luta, queridos. Corra. Corra. Por quê? Vale a pena. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, a palavra de Deus nos diz assim: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Vejam como a Bíblia diz, são leves e passageiras. Aquela aflição que você diz misericórdia, a Bíblia diz: é leve, filho, e ela vai passar. Aguenta mais um pouco, porque a produção disso para você é de uma glória incomparável. Querido, você imagina o que é participar da glória de Deus? Eu também não. Mas eu sei que Deus é o incomparável. Deus é o Deus do impossível, onipotente, onisciente, onipresente. E a Bíblia diz que nós participaremos da glória de Deus. Nós vamos olhar para Cristo e ver como Ele de fato é. E nós seremos semelhantes a Ele. Querido, o que está nos proposto não é algo pequeno, é algo que tem valor, é algo que vale a pena. E por causa disso, diz: sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, são passageiros, ao passo que os que não se veem são eternos. Glória a Deus, querido. O que nos aguarda não é pouco, não é pequeno. É bem maior do que o que nós podemos imaginar, mas está proposto a cada um de nós. Está deixado como prêmio pela nossa corrida. Vamos chegar ao final. Não é tempo de abandonar a carreira. Prossiga, prossiga. Cristo suportou injúrias, difamações, calúnias e finalmente suportou a cruz. Por você, por mim, por nós. Esse foi o preço pago por Ele. Ou seja, agora que você o conhece, não pode dizer simplesmente: não, eu vou viver e no final eu vou para a glória, não tem problema, eu não estou pensando em conta, eu não estou pensando em posição, eu só quero chegar lá. Cuidado. Esse pensamento não permeia a mente daqueles que, de fato, conhecem Cristo como Senhor, para que Ele seja Salvador. Você aceitou Cristo primeiramente como Senhor. Como Senhor, Ele manda, e nós, seus servos, obedecemos. Se Ele não é teu Senhor, esqueça, Ele não será teu Salvador. Reveja a tua Bíblia, e Ele tem que ser aceito primeiramente como Senhor, para que façamos a sua vontade, e como consequência disso, de recebermos a Ele como Senhor, sermos libertos dos nossos pecados, nós teremos como uma das recompensas ir encontrar com Ele na glória. Mas você não foi salvo para ir para o céu. Você foi salvo dos seus pecados, para mostrar nesse mundo que há diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Concluindo,
Não, pastor, eu não estou correndo não, mas eu sei que esse ano começa um avivamento, e aí o senhor vai ver. Eu estava cantando ali, e tinham 3 rapazes atrás de mim. O Lucas, o Wendel e o Joabe. E eu parei de cantar para ouvir eles cantando. E eles cantam. Por incrível que pareça, eles cantam. Sabe por quê, queridos? Porque tem jovens que não cantam. Ah, pastor, é porque eu não sei a música. Pergunte pelo diz um grupo aí, um grupo que não presta. Start. Pastor, conheço todas. Conheço todas, de cor. Mas eles cantam. E eu fiquei de Senhor, muito obrigado pela vida desses jovens que estão aqui atrás de mim, que estão cantando. Tinha um que estava tão animado que estava batendo palma. Quase que eu entro na onda, eu digo, não, eu vou me controlar. Acho que era o Joabe. Queridos, não espere pelo avivamento para servir a Deus. O avivamento está dentro de você. Deus habita dentro de você através do Espírito Santo. Não tem avivamento melhor do que esse. Ele já está. Você já está com o avivamento dentro. Então somente use, busque, mantenha comunhão, permita-se ser usado por esse Espírito para que o avivamento seja manifestado através da tua vida. Porque o avivamento começa quando nós nos voltamos para o Senhor, em oração, em comunhão, em leitura da Bíblia, em desejo por Ele, em amor por Ele, desejo de fazer a sua vontade. Isso é avivamento. E está dentro de cada um de nós. Corra. Fala para o teu irmão aí da direita. Irmão, corre. O da esquerda. Corra! Sabe por quê, queridos? Porque somente os primeiros levam os melhores prêmios. Hoje nós estávamos no café, fornecido pela igreja em prol do EPC, e como sempre tinha uma mesa lá e começaram a falar de um time, sabe qual? Esse mesmo que perdeu Copa do Brasil, que perdeu logo nas primeiras Mundial de Clubes. Mas aí tinha um animado, disse, não, mas ele foi terceiro. Eu digo, meu querido, se fosse vice já não prestava. Terceiro nem se conta. Amados, eu não quero passar por essa vergonha. Eu não quero chegar em terceiro. Eu quero chegar em primeiro. O problema é que tem muita gente também que está dizendo, eu também vou ser o primeiro. Eu digo, então vamos chegar emparelhado, mas eu quero chegar em primeiro. E a oportunidade nós temos, queridos. Vamos correr. Vamos correr porque há uma urgência no reino de Deus para que a sua obra seja feita. E ela será feita por nós, amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar sobre os pés. Senhor, muito obrigado. A tua palavra é grande fonte de consolo, mas também, ó Deus, é fonte de confronto, de conselhos e bons. E nesta noite, ó Deus, mais uma vez, o teu Espírito Santo que habita em nossas vidas, utilize essa palavra com autoridade e poder e a implante em nossos corações. Que haja frutos, Senhor. Que haja avivamento, sim, em nós. Que haja desejos em nós, ó Deus, que estavam
obscurecidos, que estavam, ó Deus, amarrados e que nessa noite podem ser, ó Deus, totalmente liberados. Nos ergue, ó Deus, e nos usa. Nos prepara, ó Deus, e nos coloca na posição de correr. E nos fortalece, ó Deus, para que a nossa corrida seja de fato algo espetacular diante da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada vida aqui presente nesta noite. Que eles sejam, ó Deus, tomados por Ti, com o desejo de urgência, de renderem as suas vidas a Ti, e correrem enquanto ainda é tempo. É pelo que eu te peço, Pai. É pelo que eu também agradeço. Pois eu sei que assim será, pois eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. A nossa corrida com Jesus está aberta. Se aparecer algum gigante, a tua arma é o poder de Deus. Espera aí. Glória a Carluz, Deus. vem cá, Carluz. Carluz. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Vou derrubar esse gigante, Derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante, derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante. derrubar esse gigante. Vai! Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Vou derrubar esse gigante, Derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante. derrubar esse gigante. Vai! Glória a Deus! Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus é minha artilharia. Vou derrubar esse gigante, Derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante, derrubar esse gigante, vou derrubar esse gigante. derrubar esse gigante. Vai! Tira o pé! O gigante caiu.
Ô, glória. Mais um. Mais um. Na palma da mão. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só povo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Pois em ti nós somos um, teu amor vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só povo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Pois em ti nós somos um, teu amor vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Jesus, vamos espalhar tua salvação. Glória a Deus! Quem somos nós? Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Jesus, nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Jesus, e nada poderá parar. Por ti somos um, o teu amor vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Glória a Deus! Ô, glória. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma semana de bênção, de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Ô, glória.